Começando um novo semestre, novas expectativas, né, Cá? Exatamente, acho que com um cenário mais otimista por conta dos números de fechamento, a gente viu as matérias no noticiário mostrando, né, que nos Estados Exato. Unidos o S&P teve o melhor trimestre desde 1998, no Brasil também a gente teve aí um fechamento positivo no mês de junho, apesar de no semestre ainda estar com uma perda acumulada ao redor de 17%, mas as expectativas elas são positivas quando a gente fala de bolsa de mercado acionário, porque estamos num mundo sem taxa de juros no Brasil, com a mínima histórica, a gente está com a Selic em 2,25, perspectiva de que no mês de agosto tenha um novo corte na taxa Selic. Aqui na Veda nós estamos trabalhando com a Selic em 1,75, então a gente ainda tem essa perspectiva de novos ajustes para baixo na taxa de juros e recorde de abertura de contas, né? No Ibovespa, a gente tem aí uma migração da pessoa física, o ingresso da pessoa física. Hoje já são mais de 2,5 milhões de CPFs operando renda variável, né? Exatamente. Então, foi realmente um crescimento que, apesar de todo o cenário Ainda caótico, conturbado. né, conturbado que a gente teve no primeiro semestre, de pandemia e tudo mais, ainda a gente continuou vendo um crescimento de CPFs indo para o mercado acionário, para a bolsa de valores. Justamente porque a gente não tem taxa de juros e os investidores estão agora aprendendo, né, experimentando novos instrumentos para conseguir rentabilizar, né, os seus portfólios. Em termos de cenário econômico que a gente contextualiza aqui, é que há um otimismo no mercado acionário por conta dos indicadores de alta frequência. Que indicadores são esses? São os indicadores de sondagem, de confiança, os índices de gerente de compras, que são os PMIs, que estão apontando para uma recuperação em V, mas a gente, semana após semana, aqui nesses vídeos que a gente faz para vocês, a gente vem pontuando que não é ainda para se antecipar uma tendência forte de recuperação. Esses índices, eles são indicadores de difusão, ou seja, eles fazem comparação com o mês anterior. Então, assim, é natural que eles mostrem uma melhora no mês de maio, no mês de junho, porque a gente está saindo do nada para alguma coisa. Mas esses indicadores, eles não necessariamente apontam a velocidade da recuperação. Então, por isso, eu venho colocar uma observação aqui para a gente estar preparados para que, de repente, em algum momento, esses indicadores venham a decepcionar, mas isso não significa que o cenário está terrível ou péssimo, apenas, né, o que nós já sabemos que não vai ser uma tendência aí linear de recuperação, ou seja, essa tal recuperação em V. Mas a gente tem muitas oportunidades no mercado doméstico. Quando a gente olha aí o Ibovespa dolarizado em comparação, principalmente com as bolsas dos Estados Unidos, o Ibovespa ainda está muito atrás desse movimento de recuperação, e por aqui nós temos empresas sólidas, empresas robustas, que antes mesmo da crise já tinham uma perspectiva aí super positiva por conta da gestão, da condição aí de que essas empresas elas são tocadas. E eu gostaria que o Rodrigo Moliterno contextualizasse aqui os setores que se destacaram tanto positivamente quanto negativamente ao final desse semestre, porque, como a gente sabe, né, essa crise aí sem precedentes, ela não afetou todos os setores da mesma maneira. De maneira alguma. Nessa crise, diferente de crises anteriores, normalmente em outras crises a gente via o setor de manufatura sofrendo muito e o setor de serviços mantendo aí, né, a economia viva, só que com a paralisação também aí dos serviços, essa crise ela ficou um pouco mais conturbada, um pouco mais difícil para as empresas. Então, eu queria as considerações aí do que a gente está vendo. Eu acho que para a gente falar um pouquinho dos setores e como foi o que a gente espera até para frente, é só a gente tem que fazer um pouquinho do cenário do que a gente está vendo aí para frente, né? Obviamente, a gente vai continuar vendo altos e baixos na questão do Covid, aumenta-se números de infectados, diminui, principalmente no exterior e nos Estados Unidos principalmente, e isso vai continuar trazendo volatilidade para os mercados. Exato. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento a isso daí, mas por outro lado já tem notícias favoráveis de várias empresas já testando vacinas,
algumas já até na terceira fase, que começa a ser o teste com o ser humano, o que a gente pode vir a ter uma surpresa muito positiva no segundo semestre. Exatamente. Mas ainda para médio prazo, para né? médio prazo. Então, esse primeiro semestre, a gente viu alguns setores, como a própria Camila falou, se destacando, que, de certa forma, eles encontraram dentro da situação uma forma de se destacar, que foi os setores que têm a tecnologia no seu contexto aí, nas suas receitas, nas suas formas nas suas atividades, tá? Obviamente, aqui no Brasil, a gente tem muito poucas empresas que são puramente de tecnologia. São empresas pequenas, de pouca relevância. Não como nos Estados Unidos. Não como nos Estados Unidos, que a gente tem as famosas MAGs, né? Que é a Apple, Google, todas essas que acabaram surfando uma onda excepcional. Mas, de certa forma, aqui as empresas que têm uma parte do e-commerce, que acho que esse foi o grande nome da pandemia, foi o e-commerce. Foi a gente lidar com a internet, né? A gente acabou sabendo que pode se comprar na internet e que realmente o produto chega. Quem era mais resistente foi forçado. Exatamente. Ele foi forçado e isso daí eu acho que é uma coisa que veio para ficar e vai continuar. Uma mudança de padrão. Uma mudança de padrão. Então, quem se beneficiou nesse primeiro semestre? Essas empresas de e-commerce, que nada mais foram que as empresas de varejo. Você pega uma Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, Lojas Americanas, todas essas empresas que têm dentro da sua estrutura o e-commerce, acabaram performando muito bem. Então esse foi um setor que performou muito bem. Outro setor que veio numa toada muito forte no início, depois no final deu um pouquinho de, vamos chamar assim, patinada, foi o setor de proteínas. Entendeu? Quando se iniciou a pandemia na China, esse foi o primeiro setor. Opa, eu vou ter que fornecer carne. Então a gente teve um janeiro, fevereiro excepcional para eles. Daí depois, quando a pandemia chegou na gente, muitas plantas que produzem essa proteína tiveram que ser fechadas. Acabaram sofrendo. Mas, em geral, foram dois setores que se despontaram. E setores que acabaram sendo extremamente prejudicados foram aqueles setores que dependem efetivamente do fluxo de pessoas. Aí a gente fala do setor aéreo. As empresas aéreas, Azul e Gol, caíram na sua ordem de 70%, 80%. A gente fala dos setores de locomoção, de aluguel de veículos, entretenimento, que também caíram. Turismo caíram bastante. Setores de shopping center. As empresas de shopping sofreram brutalmente, né? Pelo elas terem que ficar obrigatoriamente fechadas. Então, você pega o índice das empresas de shoppings, realmente despencou. Então, estão super atrasados. A construção civil, no primeiro momento, também fechou-se tudo. Então, esses setores acabaram sofrendo bastante. Mas aí, e olhando para frente? Eu queria trazer essa perspectiva para você. Tem algumas perguntas com isso que você colocou para gente. Por exemplo, nesse grupo das empresas que já andaram, as empresas que têm o e-commerce no portfólio que você acabou de trazer aqui, você acredita que tem espaço para essas empresas andarem mais? Eu acredito que sim, dado por essa mudança de hábito das pessoas em consumir mais no digital e essas empresas estarem cada vez mais estruturadas para aguentar esse fluxo. Então, a gente vai ter a parte física e vai ter a parte digital. Então, acho que isso é uma tendência que veio forçada e veio para ficar. E sim, elas vão continuar sendo vedetes na bolsa. Vão continuar tendo um atrativo bastante forte. Agora, proteínas, por exemplo, a gente teve essa semana, inclusive, uma notícia de uma gripe que pode, né, afetar, enfim, os porquinhos lá na China. Mais um vírus no rebanho suíno chinês. Isso muda a perspectiva para essas empresas de proteína? Muda no sentido de que vai ter mais tempo o mercado aberto para elas lá, né? Então, o Brasil tem as maiores empresas produtoras de proteínas aqui. Com fábrica não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Então, essas empresas, elas vão continuar sendo a provedora de proteína, principalmente para a Ásia
e Europa, que são os grandes demandadores dessa nossa proteína. E então, que é bem benefício. Uma perspectiva positiva para essas sim, que já exatamente. despontaram. Outra coisa que eu queria colocar aqui é, a gente está num cenário de taxa de juros baixo e isso tenderia a beneficiar o setor de construção civil, apesar desse momento da pandemia. O que você acha? Como que estão as ações desse grupo? Como eu falei, esse setor foi um setor que sofreu bastante no primeiro semestre. Mas com perspectivas de abertura das economias para o segundo semestre, taxa de juros baixas, é um momento muito favorável para elas. Então, eu acredito e colocaria esse setor, logicamente, à medida que as economias realmente voltem a tracionar, a andar, como um dos grandes setores para estar de olho aí para ficar no radar. As empresas estão, de certa forma, estruturadas, capitalizadas, as grandes empresas. Algumas recentemente fizeram IPO e veio a crise, então ela está com caixa. Sim. Então, tudo isso deixa elas num momento confortável para poder estar investindo em lançamento. Obviamente, a gente precisa o outro lado, que é o tomador, que seriam as pessoas para comprar os imóveis. Mas, de certa forma, se houver uma certa confiança de volta das economias, volta dos empregos, com os juros baixos, as pessoas vão começar também a fazer aquela conta. Será que vale deixar o dinheiro num CDB, no banco, que vai me pagar 2% ao ano? Ou eu vou comprar um imóvel? Primeiro, eu posso sair do aluguel. Segundo, eu posso colocar esse imóvel no aluguel e com certeza eu vou ter uma renda superior a esses 2% que estaria. Eu acho que a perspectiva para o setor de construção vai acabar sendo mais para esse lado, exatamente. Quem está buscando uma alternativa de investimento com esse cenário de juros baixos, porque infelizmente o mercado de trabalho vai demorar bastante aí para se recompor. A gente ainda vai experimentar uma piora. A gente teve taxa de desemprego aí que foi ao redor de 12,3 ou 12,6, a PNAD mostrou a taxa de desemprego no mês passado. A perspectiva é que essa taxa de desemprego se aproxime dos 16%, então a gente não deve ver rapidamente uma recomposição do mercado de trabalho, até o setor informal, que normalmente sustenta a crise, enfim, por conta da paralisação das atividades, porque esse setor informal está concentrado em serviços, principalmente, está prejudicado, mas por essa perspectiva uma perspectiva interessante para entender um pouco mais esse setor de construção civil. E lá fora, né, também acho que o olhar do investidor ficou muito para o mercado nos Estados Unidos, né? Porque muito se falou ao longo do último semestre, do primeiro semestre de 2020, que a economia americana é a primeira a se recuperar, então a gente teve aquela retomada da S&P, do Nasdaq. Exatamente, e até como você falou no início, a nossa bolsa, de certa forma, ela ainda está bastante descontada. Então, isso daí pode também levar o investidor externo a fazer a conta e falar, pô, a moeda está depreciada, tem uma desvalorização de 35% do real em relação ao dólar. A bolsa está depreciada, então pode ser também uma oportunidade a gente ver um fluxo de novo positivo do estrangeiro. Eu acho que é um movimento assim, né? A gente tem como olhar o copo, né? Ou tá meio cheio ou está meio vazio. Então a gente está num momento como esse, oportunidades surgem, volatilidade ela é esperada porque a gente tem um cenário conturbado internamente no que diz respeito à política fiscal, como que vai ser tocada a agenda de reformas, a gente sempre coloca esse aspecto aqui, isso vai ser muito importante no segundo semestre, como o governo vai tocar isso, e por isso que é previsto volatilidade, porque a gente sabe dessa dificuldade. Exatamente, e assim, acho que para o segundo semestre as perspectivas são positivas para o mercado acionário, a gente tem visto cada vez mais as pessoas se posicionando em ações, os fundos também, não esquecer, os fundos multimercados, também eles estão aumentando a sua porção em ações. Então, tudo isso ainda traz fluxo para o mercado acionário. Então, acho que as expectativas são positivas, sim. Lógico, com tensões à frente. Não vamos esquecer, né? Muito obrigada e bom semestre para todos nós.